Graças a Deus, a paz a todos, queridos e amados irmãos. Eu estou passando aonde eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui, à luz da Escritura, como ser alguém, um homem, uma mulher cheios da plenitude do Espírito de Deus, ou cheio da força do Deus Todo-Poderoso. Se você quer ser alguém cheio desta força ou da plenitude do Espírito Santo, você vai ver aqui quais são os primeiros passos que devem ser dados para que você seja tomado com a plenitude do Espírito Santo de Deus, tá bom? Efésios capítulo 3, versos 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Queridos, você observa que alguém, para entender o que outro alguém pensa, primeiro você precisa conhecê-la, aquele alguém. Nesse caso, esse alguém aqui se refere a Deus. Conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Em outras palavras, para que alguém entenda a importância do amor de Deus, para que alguém possa ter o entendimento do quão grande, do quão precioso é o amor de Deus, é preciso conhecê-la primeiro. Pastor, e o que fazer para conhecer o amor de Deus? Imagine uma árvore, a qual nela há muitos galhos, alguns são mais fortes, outros mais fracos, e aqueles que são mais fortes, a aparência deles é diferente da aparência dos outros. Alguns florescem e outros não, porque uns estão firmes, uns estão ocupando na árvore o lugar deles. Outros, com o passar do tempo, vai murchando, vai esmurecendo, vai perdendo as forças até cair. Algum deles que não consegue se levantar nunca mais. A árvore, nesse caso, é Cristo, os galhos somos nós. Porque a Escritura diz, queridos irmãos, que todos nós somos membros do mesmo corpo. O corpo é Cristo, a Bíblia que diz isso. E os membros somos nós. E cada membro ocupando no corpo o seu lugar. A vida vai emanar-se do corpo, como diz aqui, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. A vida vai emanar-se do corpo, ou o amor vai emanar-se do corpo, fazendo com que você seja cheio do amor de Jesus Cristo. A força vai emanar-se do corpo, fazendo com que você se torne cheio da força de Deus. Basta que vós, na qualidade de membro, esteja ocupando no corpo o seu lugar. Imagine uma fonte a qual é feita nela um encanamento, para que você entenda de maneira muito objetiva. Uma fonte que é feita nela um encanamento, e aquele encanamento jorra água para todo lado, ou transfere de um lado para outro. A água vai emanar-se dessa fonte, transferindo para outro lugar, através do encanamento que foi feito. A fonte é Cristo. E aí a vida ou a água emana-se dele, para que a nossa sede seja saciada. Agora, nesse exato momento, essa fonte ela está transbordando para todos os lados. Agora, nesse exato momento, essa fonte está transbordando água, vida, cura, restauração, transformação. Agora, nesse exato momento, essa fonte está transbordando poder para aqueles que querem ser edificados e fortalecidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Nesse exato momento agora, essa fonte ela está jorrando para todos os lados que você possa imaginá-lo. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Quando você conhece esse amor, ocupando no corpo o lugar que ele pertence, a vida, a força, a graça, a presença ou a santificação vai emanar-se desse corpo, fazendo com que esses membros se tornem fortes, cheio do amor, cheio da graça ou cheio da presença. E agora que você recebeu da vida que do corpo emanou-se,
você tem um entendimento do que esse amor representa. E agora, por meio do amor, você se torna cheio da plenitude. Agora a vida vai emanando do corpo e os membros que estão ocupando no corpo o seu lugar vai se tornando cheio da força, cheio da plenitude do Espírito, cheio da presença, cheio de fé, cheio de esperança. Você entende, queridos irmãos, porque tem muitas pessoas que elas têm tropeçado e não conseguem se levantar. Porque tem muitas pessoas que não conseguem obedecer à palavra. Tem muitas pessoas que não conseguem serem firmes com Deus, ter uma aliança, ter um vínculo, ter um propósito no coração. Muitas pessoas abandonam a fé, desistem da fé. Sabe por quê? Porque não tem um compromisso, não tem um propósito, não tem uma aliança. E com o passar do tempo, esses galhos que não estão vinculados, não estão ocupando no corpo o lugar que pertence aos mesmos, com o passar do tempo alguns galhos vai murchando. Por isso alguns galhos se contradiz, tropeça, outros entram em depressão, outros perdem a fé, outros encontram-se desviados, como tem muita gente desviada nos dias que vivemos, de muitas igrejas. Por que será? É porque há muitos membros ou muitos galhos, como você preferir, que não querem conhecer esse amor, não faz nenhuma questão. Até vai na igreja de vez em quando, mas o interesse não é o amor de Jesus. O interesse não é conhecer Jesus Cristo. É doloroso o que eu estou falando aqui. O interesse não é ser cheio desse amor. Não é ser cheio de fé. Não é ser cheio de força. O interesse é outro. E aí quando bate o temporal, quando bate o deserto, os dias difíceis que todos nós passamos, por isso alguns não suportam. Porque embora vai na igreja, mas o propósito não é conhecer o amor de Deus. Porque quem conhece o amor de Deus, com o amor se fortalece. Porque esse amor emana-se do corpo, fortalecendo os membros. A força emana-se do corpo, tornando os membros fortes. A presença, a graça, a virtude, como diz aqui, emana-se do corpo, tornando os membros cheios da plenitude de Deus, cheio da plenitude do Espírito Santo. Mas o primeiro passo é conhecer o amor de Deus, como diz aqui no 19, do qual excede todo entendimento. E a pessoa que tem um entendimento do que o amor de Deus representa, por meio do entendimento se torna cheio da plenitude do Espírito Santo. E alguém que se torna cheio da plenitude, que quer dizer a força, a graça, a bondade, o domínio próprio, a esperança, o amor, se torna uma pessoa forte em espírito, seja mulher ou homem, não importa, se torna cheio do Espírito de Deus, cheio da força do poder do Espírito Santo, se torna alguém preparado para o que der e vier, pronto para enfrentar qualquer situação, porque aquele membro está ocupando no corpo o seu lugar. Então a força emanou-se do corpo, tornando o membro forte. Versículo 20 para finalizar diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ora, tudo quanto pedimos ou pensamos. Se nós, cada um de nós, na qualidade de membro, amados irmãos em Cristo, ocupando o corpo, o lugar que nos pertence, cada um de nós, repito, a vida vai emanar-se do corpo, a bondade vai emanar-se do corpo, como a água que se esvai da fonte, como a água que emana-se da fonte, naquele encanamento que é feito, leva a água até outro lugar, ou até um outro lado. A força, a esperança, a presença vai emanar-se do corpo, fazendo com que as coisas naturalmente na vida dos membros aconteçam. Tudo que esse membro precisa, ele não vai precisar pedir. Sabe por quê? Porque ele está vinculado no corpo, está ocupando no corpo o seu lugar. Então o que esse membro precisa vai emanar-se do corpo, suprindo esse membro em tudo que ele precisa. Porque tudo que nós precisamos no corpo, que é Cristo, todas as coisas nele subsistem. É a Bíblia que diz isso. Se ocupamos aqui no corpo o nosso lugar, tudo que precisamos vai emanar do corpo. E vai suprir esse membro em cada detalhe. Vai suprir cada uma das necessidades desse alguém, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ou seja, não vai precisar pedir, e antes mesmo que você pense,
naturalmente as coisas, antes que você pense, já vai estar te acontecendo. Através da plenitude que vai emanar-se do corpo, transferindo para o membro, vai sair do corpo, tornando o membro forte. E naturalmente as coisas na vida desse membro vão acontecer. Conforme o final do versículo 20, onde ele disse, conforme o seu poder que opera em nós. A plenitude vai emanar-se do corpo e vai fazer com que as coisas na vida desse membro aconteçam naturalmente. Porque na proporção que vai emanar-se do corpo, vai operando na vida do membro, fazendo com que o membro seja forte, fazendo com que esse membro seja curado, fazendo com que esse membro seja cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da bondade, cheio do amor, cheio do conhecimento, cheio da plenitude, cheio da força do poder de Deus. Não vai precisar pedir, porque o que aquele membro precisa já está emanando do corpo e suprindo esse membro em cada detalhe do que ele precisa. E agora, mesmo antes que esse membro pense algo, o que está emanando do corpo vai fazer com que aquilo que o membro ia pensar venha acontecer naturalmente na vida do mesmo. Você entende a importância de ocupar no corpo o seu lugar? Você entende a importância de ocupar no corpo o lugar que é seu, para que se torne cheio da plenitude? Porém, tudo começa ao conhecer o amor de Cristo, que excede ou que emana todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude. E ao tornar-se cheio da plenitude, aí a escritura diz no final do versículo 20, né? Aonde assim está escrito, conforme o seu poder que opera em nós. Quando você se torna cheio da plenitude, não precisa pedir, mesmo antes que você pense, as coisas já vai estar te acontecendo. Porque o que está emanando-se do corpo naturalmente fará com que tudo de melhor te aconteça. Conforme o seu poder que opera em nós. O que é o poder? O poder é o que está emanando do corpo. Aquilo que emana do corpo vai operando na vida dos membros. E o que vai operando na vida dos membros, através do poder que emana do corpo, vai fazendo com que o membro seja cheio de saúde, cheio de fé, cheio de esperança, cheio da graça, cheio da força, cheio do conhecimento, cheio do amor, cheio da plenitude do Espírito de Deus, tornando esse membro preparado ou preparada para o que der e vier. Porque quer que seja, esse alguém vai estar preparado. Porque o poder que emana-se do corpo vai operando na vida do membro que está ocupando no corpo o lugar que é dele. Tá bom? Pense nisso e procura ocupar no corpo o lugar que é seu. E assim você também vai se tornar cheio da plenitude do Espírito de Deus. Eu sei que já tem pessoas que são cheias da plenitude, mas há muitos e muitos e muitos que precisam ter esse conhecimento. E ao conhecê-lo, tenho certeza que assim todos se tornarão cheios da plenitude do Espírito de Deus também. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.